Boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia para você que está curtindo mais um episódio do nosso podcast Becos e Saídas. Becos e Saídas. A gente sempre pede a você para se inscrever no nosso canal, fazer o seu comentário, dar o seu like e nos seguir nas redes sociais. Por aqui, Giovanni Janeiro e Marcelo Barbosa, fazendo para você mais um episódio desse podcast maravilhoso que está crescendo cada dia mais. Bom, gente, a gente está em ano de eleição, né? Vocês sabem disso. No último episódio, nós tivemos aqui a presença do Júlio Guerreiro, que é candidato a vereador. Esteve aqui, bateu um papo, você conheceu um pouquinho mais sobre a história dele. E tenho certeza que você foi lá no nosso canal no YouTube e conferiu na íntegra a nossa história, a história do Júlio, a nossa entrevista aqui com ele. Hoje, nós temos aqui também, nessa mesma caminhada aí de eleições 2024, nós temos aqui a Márcia Nunes, mulher, mãe, servidora pública, professora de ensino infantil e cidadã e candidata a vereadora pelo Rio de Janeiro, tá bom? Ela vai contar um pouquinho da história dela aqui pra gente hoje, bater um papo super bacana e você, é claro, vai conferir aí depois no canal do Becos e Saídas. Antes, Marcelo Barbosa, suas considerações iniciais, meu parceiro. Continuar agradecendo aos seguidores aí, aos familiares, amigos e todos os moradores do Conjunto Campim. Em especial aquele podcast que nós fizemos a semana passada, ou retrasado, com o Ivan. Pô, bombou, repercutiu. Foi bacana. O pessoal tá comentando até hoje. Muito obrigado por vocês aí. E hoje, não menos, uma pessoa especial para Campo Grande, que será a nossa vereadora, Márcia Nunes, pelo PDT. Tô certo? Obrigada, certíssimo. Boa tarde. Boa tarde, querida. Quem é a Márcia Nunes, moradora de Campo Grande, professora? Se aprofunda nesse tema aí, Márcia Nunes. Então, quem sou eu? Bom, eu moro aqui em Campo Grande tem 21 anos, exatamente a idade da minha filha. Mas assim, eu não era de Campo Grande, né? Eu era do Meia. Do Meia. Minha família ainda mora lá. Eu cresci lá, né? Eu venho de uma família de pai e mãe nordestinos. Minha mãe casou, meus pais se casaram, vieram morar no Rio. E logo assim, meu pai faleceu, deixando minha mãe viúva com 5 filhos. Meu irmão mais velho teve uma doença, veio falecer, então ficamos 4 mulheres. E aquela responsabilidade toda da minha mãe, uma nordestina, sozinha, viúva com 32 anos, sozinha no Rio de Janeiro, que a gente tinha poucos familiares aqui. Minha família, em grande parte, é de lá de Aracaju, tanto dos pais e de mãe. Beijo para meus tios, meus primos. E aí, assim, então eu cresci dentro de um lar comandado por uma mulher. Pô, que legal, hein? Muito. Eu tenho muito orgulho Muito da minha forte mãe. isso, né? Uma mulher nordestina. E minha mãe é linda. Minha mãe ficou viúva com 32 anos. Manda um abraço pra mamãe. Um beijo, minha mãe. Sabe? Eu tenho muito orgulho Mas da mulher que foi meu exemplo, né? E que trabalhou. Meu pai era funcionário federal. Minha mãe não tinha noção que tinha uma pensão, direito a uma pensão federal. Caramba. Recebeu durante anos uma pensão do INSS. E a única coisa que minha mãe tinha para poder mostrar o melhor caminho para todas nós era a educação. Então, a gente morava no Caxambi, no Meia, então minha mãe foi no colégio de freira e pediu bolsa para a gente estudar. Eu fico até emocionada quanto a isso, porque passa um fio na minha cabeça. Então, minha mãe complementava a renda costurando para uma fábrica. Minha mãe nunca se casou, porque ela falava, 4 filhos dentro de casa. Então, minha mãe esqueceu dela para viver realmente para a gente. Minha mãe sempre fala para mim, eu quero que vocês estudem. Eu não quero ver vocês dependendo de marido, né? Eu quero que vocês tenham independência, eu quero que vocês estudem. E foi a melhor coisa que minha mãe fez por todas nós. Todas nós somos funcionários públicos, eu e minhas irmãs. Eu tenho muito orgulho disso. Minha irmã mais nova é policial civil, minha irmã mais velha também é professora, enfim. Então, eu estudei lá. Eu não tinha brinquedo caro, eu não tinha roupa linda, mas eu tive amor da minha mãe. Eu tinha livros novos. Minha mãe se virava nos 30 e eu nunca estudei com livro usado. Não que isso seja vergonhoso, né? Tudo é digno. Mas ela fazia questão de que a gente tivesse livros novos. Ó, eu fiz a pergunta, mas não sabia que ia gerar tanta emoção assim, não. Mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, porque não é só ela, tá? Isso vem de herança familiar dela. A minha avó também ficou viúva, mãe da minha mãe, criou meus tios sozinhos. Eu tenho uma tia
irmã dela, minha tia, esses dias lá em Aracaju, o Ru, tô torcendo por você, minha tia mais velha que a minha mãe, vamos ser vereadores, meus primos todos lá são dessa forma, né? Então, é o estudo que muda, é a educação que muda a vida do cidadão. Então, enquanto a gente, enquanto sociedade, não entender isso, a gente vai ficar sendo usado por gente que tem poder, né, de dominar a massa, sendo manipulado. Então, a gente precisa realmente fazer a nossa parte para poder proporcionar o melhor para essas crianças que estão construindo uma sociedade que a gente vai deixar lá para frente para os nossos filhos. Então é isso, falo muito. Não, gente. falou bem, falou bem. Tá Falou aqui bem e falou importante. A senhora está vindo com a pauta, candidata a vereadora, com a pauta ligada à educação. Isso. Mas, literalmente, o cidadão, em modo geral, acompanha o que dá voto. Eu posso estar até equivocado, vocês me corrijam aqui. Eu vejo muita gente que coloca uma lâmpada lá, faz uma selfie, coloca um recapeamento. Isso. Obra acaba impactando mais a sociedade, porque Com tá ali, certeza. é visível aquilo ali. Com E certeza. a educação ainda não alcançou isso. Como fazer a educação alcançar? A educação Então, dar voto. Então, exatamente o que eu vou começar a fazer mais, né, esse sistema que vocês, né, criaram agora, podcast. A gente estava conversando sobre isso, né? É o máximo, porque isso dá visibilidade para que a gente fale para os eleitores. A gente não pode mais ficar usando aquele voto de cabresto. Voto em fulano porque é meu amiguinho. Pô, dá um voto ali. Não, cara. A gente precisa, enquanto sociedade, estudar a vida dessa pessoa, desse candidato. O que ele fez? Qual a proposta dele? Entendeu? A gente tem que se basear nisso. Não dá mais para dar o voto, tá? Essas questões urbanísticas, né? Vamos chamar assim, elas são importantes para a cidade? Só, acho que são, né? O buraco na rua, né? Ser tapado. Tapado, o poste, A lâmpada a trocada. lâmpada. Tudo isso é importante para a população. Qual é a função do vereador? É mediar a voz do cidadão com o chefe do Poder Executivo, que é o prefeito. Entendeu? Então, essa é uma delas. Fiscalizar os atos do Poder Executivo, que é o quem? O prefeito. Né? E se não for condizente com a legislação, o vereador ele tem autonomia de provocar justiça, seja o que for, para, no caso, fazer o prefeito cumprir a lei. Porque todos nós somos subordinados à legislação. E ele também, a Constituição Federal. Então, agora, uma coisa é você fazer o jogo político do que o executivo quer. Né? Tudo é jogo. A política é um jogo. Então, Jogo, se você não diálogo, souber, se você não souber jogar, querido, você é engolido pelo sistema. Então, a gente tem que ter na mão. No caso, eu sou servidora da Prefeitura do Rio de Janeiro. Estudei, fiz um concurso, meu primeiro concurso no município de Janeiro foi agente de educação infantil em 2008. Foi aí que virou a minha história. Eu vim parar na política sem ter noção. Eu virei professora sem nenhuma intenção. Eu não era professora, gente. É mesmo? Eu me tornei professora na prática. Mas tinha vocação. Não. Desenvolveu isso na sala de aula. Caramba. Mas por quê? Sabe? É uma coisa assim bem interessante. Porque eu sempre gostei muito, desde que eu me conheço né, ao longo da vida, a gente vai se identificando com alguns temas, com alguns assuntos, para a gente saber aonde a gente quer. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fui muito questionadora, sempre gostei muito de ler, eu gosto muito de debater, sabe? De construir ideias, enfim. Então, eu me identifiquei, a princípio, a minha vida toda, com a justiça. Então, o sonho da minha vida era fazer direito, ir para a área da justiça, TJ, Ministério Público e tal. E o sonho da minha vida realmente era poder, né, chegar à escola de magistratura. Quem sabe um dia, né? Só que eu, como mulher, né, não escutei minha mãe, não quis fazer formação de professores, né? E por cargas, né, da vida, acabei casando, tendo filhos. Então, a gente, como mulher, que ainda tem um peso maior do que vocês, homens, a gente abre mão da nossa vida para cuidar dos filhos. Principalmente De verdade. nessa fase da primeira infância, que eles precisam muito da figura materna. Então, por diversas questões, eu esqueci dos meus sonhos para
dar amparo aos meus filhos. Só que quando eles já estavam maiorzinhos, né, principalmente a minha filha mais nova, eu falei, não, vou voltar, eu quero seguir os meus projetos, os meus planos, né? Então eu falei, bom, eu trabalhava no comércio, gente, eu não tinha vida. Escravidão. Total, É. eu não tinha vida. Eu vendia muito. Eu era gerente de 2 empresas, ganhava dinheiro? Ganhava. Mas eu não tinha qualidade de vida, até mesmo para poder acompanhar os meus filhos, né? Meu filho era pequeno, meu filho hoje tem 30 anos, né? Meu filho é Dois capitão filhos? Tem, meu filho é capitão do Corpo de Bombeiros. Pô, que legal. Tenho muito orgulho do meu filho. Um beijo, meu filho João Pedro. E minha filha mais nova, Ana Luísa, que ela está estudando, que ela quer fazer medicina. Então, assim, para vocês verem que a minha vida, a vida da minha família é toda assim, né? Minhas irmãs, eu tenho uma boa coordenação motora, porque a minha irmã mais velha é professora do município. E ela me ensinava. Eu fui a primeira aluna dela. Entendeu? Então, a gente vai herdando isso da família. Assim, e foi quando eu me deparei de que, pô, eu tenho que ter um emprego público, cara. Entendeu? Tem que ser funcionária pública para trabalhar menos. Qualidade de vida. Qualidade de vida, para dar com meus filhos, né? E poder custear o que eu queria, que era a faculdade de Direito, né? Fazer o que eu queria. E aí eu vi esse concurso público, nível fundamental. Eu falei, opa! É um começo. Né? Entendeu? Eu nunca pisei numa creche pública, não sabia o que era isso. Nem sabia o que era isso. Entendeu? Minha mãe sempre, Márcia, pai, eu não tenho saco da aula, nunca. Só que você tem a ideia de professor, aquele professor do ensino fundamental, que fica lá na lousa, né? E aí foi isso. Então, assim, eu entrei nessa situação por conta desse concurso. E eu não fui nomeada na primeira nomeação dentro do edital, das 1.600 vagas. Falei, cara, não acredito, porque eu sou muito determinada. Eu não sei se hoje eu não sei se isso é defeito. Se isso é vantagem. A determinação? É. É uma vantagem. Qualidade. Tu acha? Com certeza. Muito grande. Cara, mas eu sofro com isso. Mas não tem jeito. Porque tem muita, assim, porque eu sou muito focada no objetivo quando eu quero uma coisa. Quem é focado sempre alcança. Com certeza. A determinação. Questão de tempo. A senhora vai falar de ser focada assim, a senhora vai se envolver, vai ser eleita agora, vereadora. A senhora vai representar uma base de servidores públicos. Isso. E também tem o prefeito na outra ponta, que a senhora acha que se relaciona bem. Tem. Como é que vai ser esse jogo? Se dando bem com o prefeito e representando a base dos servidores públicos? Bom, o atual prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, é o Eduardo Paz, que ele já foi prefeito na outra gestão, quando eu fiz esse concurso de agente de educação infantil, tá? Que era o agente auxiliar de creche. Isso, Eu já entrei, eu tomei posse no finalzinho da gestão do César Maia e ele já tomando posse. Ele já sendo empossado, né? Ele sendo eleito, foi em 2008. Então, em 2009, ele tomou posse. Então, gente, eu fiz uma denúncia no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Foi a primeira denúncia, inclusive, da Promotoria de Educação do Estado, foi a minha. Eu denunciei essas questões do concurso. Mas por quê? Sabe? Uma coisa leva a outra. Porque eu tenho muita... Eu vou dizer assim, eu tenho uma facilidade no entendimento jurídico, que eu gosto. Então, quando você faz uma coisa que você gosta, você tem facilidade de aprender e até mesmo de explicar. E aí, eu fiz, e essa foi uma das maiores denúncias dessa promotoria, que mudou totalmente a educação infantil. Então, quando o Eduardo Paes e a secretária de Educação, o Cláudio Pogem, quando eles assumiram, eles já sentaram recebendo o ofício do Ministério Público de uma denúncia minha que virou inquérito. Então, a partir daí, o Eduardo Paes, e aí a gente, assim, eu fui buscando caminhos para consertar, primeiro para ser nomeada, porque eu não fui nomeada de cara. Eu consegui provas, eu orientei o grupo na época do Orkut. Nossa. Eu criei esse boom, né, nas redes sociais. Eu falei, cara, eu preciso falar com essas pessoas que fizeram esse concurso. Sozinha não tem como fazer isso, eu preciso dessa gente. E aí eu criei uma comunidade no Orkut e a comunidade bombou. Se acharam? Né? E eu comecei a mostrar. Todo mundo me chamou de maluca, você é doida, enfim, consegui não só a minha nomeação, como ajudar várias pessoas que estavam no banco de espera a ser nomeadas. Foi o maior concurso de maior nomeação. Eu não soube de outro cargo, outro concurso tivesse tantas nomeações. Foram mais de 11 mil nomeações no mesmo concurso. O edital era 1.600. Muita gente entrou, exonerou e saiu, porque era para ganhar um salário mínimo, trabalhar na creche, né? Não é a Bebê Jones, entendeu? É uma realidade diferente do que muita gente imagina. Então, só fica quem se apaixona. E foi o que aconteceu comigo, gente.
Quando eu tomei posse, quando eu entrei nas creches, porque eu gosto de bebezinho, eu me apaixonei pela educação infantil. É a minha ex-adjunta falasse para mim, a gente é uma abelhinha azul que pica a gente. Então eu sou muito ligada à emoção. Eu só faço o que realmente eu sinto vontade no meu coração. E aí o direito ficou de lado. Ficou. Assim, de lado assim. Tá no banco de reserva. Não, de lado assim. O que acontece? A gente vai construindo uma história, a gente vai construindo saberes. Então, na trajetória da nossa vida, você não tem como desconstruir uma coisa que você aprendeu. Você vai agregando todos os seus saberes e vai construindo, né, daqui por diante e adquirindo outros saberes. Então, não tem como eu desaprender o que eu já sabia. Então, quando eu botei o pé na creche, que eu vi que o negócio era pior, eu falei, gente, o negócio é pior. Porque não tinha professor dentro de sala. E o concurso era agente auxiliar de creche, para auxiliar um professor. Cadê o professor que não tinha? Falei, gente, isso aqui é exploração, isso é desvio de função. Então, como eu já sabia que existia uma súmula vinculante sobre o desvio de função, que foi promulgada em 2009, e eu tomei posse no finalzinho de 2008, eu já sabia dessa súmula. Eu falei, opa, rapidamente meu tico ligou com o Teco, falei, vou criar um dossiê de provas. Quando essa súmula for publicada, eu vou atrás de um baita de advogado, vou meter eles no processo de desvio de função. E foi o que eu fiz, tá? Levou esse processo durante muitos anos e eu vou receber R$243 mil de indenização da prefeitura. Já está em precatório. Não só eu, né? Porque eu orientei todos esses profissionais a fazer o mesmo. Um monte de gente já está em curso também. Então, a partir de todas essas construções, o concurso errado, o cargo errado, nananã, e eu comecei a provocar a promotora, entendeu? Foram vários promotores que passaram do Ministério da Educação. Por quê? Porque eu tenho esse lado jurídico, entendeu? Eu tenho esse olhar da justiça. Então, eu fui usando esse meu lado da justiça, essa minha sede por justiça, e construindo políticas públicas para justamente poder dar chance dessa etapa verdadeiramente se tornar desenvolvimento para essas crianças. Porque aí eu entrei no conhecimento do que era a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer bem feito. Ou tu faz bem feito, cara, tu sai fora. Né? Vocês estão aqui fazendo esse programa maravilhoso, né? E vocês estão dando o melhor de vocês. Então, quando eu falei, eu não queria ficar na educação. Eu não era nem professor, eu não tinha formação dos professores. Mas quando eu falei, cara, eu vou fazer o meu melhor, eu vou procurar me informar. E aí eu comecei a ler, me orientar o que é aquilo ali. E eu fui descobrindo, né? Que a creche passou a fazer parte na primeira etapa de educação básica, que era educação, não mais assistencialismo. E eu fui entendendo que essa fase da criança de 0 a 6 anos é a fase que a criança aprende cognitivamente, entendeu? Que está desenvolvendo os neurônios. Então eu fui aprendendo, eu falei, opa, a gente está com um ouro na mão de transformar essa criança, entregar ela pronta para o ensino fundamental. Falei, cara, que doideira fazer um concurso exigindo escolaridade de nível fundamental para trabalhar nessa etapa. Sim, professor. Falei, cara, isso é doideira. Você imagina se eu tivesse só o nível fundamental para mediar desenvolvimento com essas crianças, cognitivo, motor, psicológico. Tinha que ser mais qualificado. Não dá. Formação de problema. Aí você vai na legislação, entendeu? Que eu gosto. Que a LDB diz o quê? Para trabalhar na educação básica, tem que ter, no mínimo, ensino de modalidade normal. O ideal é que tenha nível superior, mas aceita no mínimo. Aí tu começa, eu falei, cara, isso aqui é legal. Mas depois eu lembro que teve... Eu tenho uma conhecida que trabalha na área. Depois ela chegou a fazer um curso de professora, se qualificar. Já foi em 2011, sei lá, agora não tô lembrando. Pró-infantil. Agora tem um curso específico para função. Então, mas nessa época dela, ela que movimentou. Foi ela que montou. Eu lembro que ela agora tem que fazer um... Foi graças à sua atitude, né? De certa forma. Na verdade mesmo, eu tenho muito orgulho mesmo de falar, porque assim, nesse momento, eu tive que me envolver na política. Foi aí a minha entrada na política. Entendi. Por quê? Como eu virei funcionária pública, a administração pública ela é regida pelo chefe do Poder Executivo. A Constituição Federal diz isso. A separação dos 3 poderes. Cabe ao Poder Legislativo
aprovar as leis, o Poder Executivo que executa, que é responsável pela administração pública e pelo investimento do dinheiro público. É a autonomia do prefeito, tá? Então, mesmo que as pessoas gostem ou não, a gente depende do prefeito. É. Fato. E tem o Poder Judiciário, que ele vai julgar as leis já existentes, tá? Então, assim, eles têm autonomia. Não adianta, sabe? O Poder Judiciário não pode obrigar um prefeito a fazer uma lei. Ele vai obrigar um prefeito a acatar uma lei já existente. Então, você não tem jeito, a gente é regido por leis. Ou você dialoga com o executivo para mudar as leis que são erradas, ou você vai ficar o tempo todo gritando na rua, fazendo, vou fazer greve. Gente, o modelo greve é arcaico, acabou. Não existe mais. As pessoas ficam presas ao passado, a gente tem que se atualizar. A gente tem que usar o que a gente tem na mão de poder para poder chegar, sentar com o chefe do executivo e negociar. Agora, para isso é fácil? Não é fácil. Você tem que ter muita integridade. Muita. Abre mão de carro comissionado, abre mão de... Porque quando você torna visível a esse mundo político, as oportunidades começam ali, ó. Os políticos querem usar você, como eu fui usada. Querem te calar. Né? Querem me calar. Me oferecem, né? Não só a mim, né? Quando qualquer um passa a ter... É isso que acontece. Então, o ser humano, né? Por isso eu falo para as pessoas, gente, com a convicção que eu tenho hoje, de onde vem a corrupção? Ela não é só do político. Ela é do cidadão. Concordo. Ela é ampla. Concordo. Ela vem do cidadão. Concordo. Entendeu? Por quê? A gente mais vê hoje na política, principalmente agora com a rede social, pessoas nascem líderes, outras não líderes. As pessoas que já nascem líderes, elas formam grupos. Entendeu? Uhum. E elas manipulam esses grupos. Porque às vezes é muito mais fácil você não ter trabalho de pensar. É mais fácil, às vezes, a gente escutar alguém mostrar o caminho. É esse caminho aqui, vamos embora. Entendeu? Então, se eu ganhar a confiança de vocês, eu vou mostrar o caminho que me interessa. E vocês vão... Se eu ganhar a confiança de vocês, eu mostro esse caminho. E vocês vão atrás de mim. Porque vocês confiam em quem? Em mim. Então, a política ela é feita disso. Do líder, de quem lidera, de quem é liderado. E o que acontece? Muita gente, dentro da população, não é só política, cria esses nichos eleitorais e cobram de político. Vendem aquele grupo. Uhum. Aí você fala assim, você sabe como é que é o salário de vereador hoje? 14.800. Não, tá um pouquinho mais, agora acho que está 17 mil. Na época que eu estava, que eu fui assessora do ex-chefe da Casa Civil, fui de um vereador, né? E, obviamente, né, que eu acabei sendo VUP, né? E na época era mais ou menos uns 13 mil. Da última vez estava 14.800 e os quebrados. Aí vamos parar para pensar. Se um vereador hoje ganha 17 mil reais, aí chega fulaninho e fala assim, pô, vereador, arruma um emprego para mim. Se der para me encaixar, eu encaixo. Vereador, eu tô precisando disso. Paga a minha obra. Paga isso para mim. Paga aquilo para mim. Eu tô precisando de ajuda. De onde você acha que sai esse dinheiro? Não é do Você salário. acha que o vereador bota a mão no seu Não é do bolso para salário pagar dele. isso? Neto de 15 mil, 16 O que o vereador quer, gente? Não só o vereador, tá? O que o político quer? O que o parlamentar quer? Voto. Ele quer se manter no poder. Não é? É. Pois é. Da onde sai esse dinheiro? Será que essas pessoas não pensam de onde sai? Esse dinheiro que paga essas coisinhas? Mas infelizmente as pessoas já estão tão acostumadas, infelizmente, Mas com a esse gente toma lá não da cá, pode, amor. né? A gente não Infelizmente. pode entrar nesse jogo do seu individualismo, entendeu? Lógico. Por quê? Porque a gente acaba prejudicando o andamento de toda uma sociedade. Que quando você faz um jogo que você fica na mão de um político que manipula uma massa, ele faz o que ele O que quer. ele quer. Os maiores investimentos vou dizer assim, tá? Da prefeitura é educação e saúde, tá? A Constituição Federal, ela determina isso, são 25%. O que acontece? Que muita gente não sabe. Eu acho que são 2 vezes por ano, né? Mas é mais decidido no final do ano. Existe uma
uma lei chamada Lei Orçamentária. Agosto. Mas no final do ano também, tá? É a última lei a ser votada. É a Lei de Orçamento, Lei de Orçamento Anual, LOA, tá? Na LOA, o chefe do executivo, ele monta um projeto de lei do orçamento que ele vai trabalhar no ano seguinte. Do que vai E manda gastar. para a Câmara Para ser executado. discutir, aprovar, enfim. Eu não estou dizendo isso da gestão A, da gestão B, não. sempre Tá? Do Isso procedimento. como ocorre. Aham. E aí, desde que eu me entendo por gente, isso é feito por todos os prefeitos. Os vereadores aprovam que o prefeito remaneie, o chefe do Poder Executivo, essas verbas que vêm provenientes de impostos que a gente paga, impostos municipais, para outras áreas que ele achar necessidade, 30%. Todos os vereadores, todos eles. Ó. Então, os chefes dos poderes executivos, que eu não estou falando do fulano A, Do fulano Rio, B, de São Paulo, do Brasil. tá? Eles geralmente tiram da maior fonte de verba da Constituição Federal, que é da onde? Saúde e educação. Saúde e educação. E remanejam para onde dá visibilidade. O que é? Obra. Entendeu? E aí vira um círculo o quê? Vicioso. Porque os vereadores, para eles terem voto, eles precisam do quê? Da praça, do poste, do parquinho. Do campinho social. E aí eles assinam essa proposta enviada pelo prefeito. Entendeu? Então, aí, o que a gente tem precário? Se ele está tirando dos serviços essenciais. O que a população mais precisa, que é educação e saúde. Aí o povo vai reclamar de que, amigo? Na hora de votar. Entendeu? Ah, porque educação... Não. Ah, porque educação pública... Não. Ah, porque saúde... Não. Cara, tu dá poder a quem se vende. Vende o teu voto por praça, luz e poste. Tu dá poder a quem dá poder, o chefe do executivo, tirar dinheiro dali e botar ali. Você não procura saber o que está sendo discutido dentro da Câmara. A gente tem acesso ao que está sendo votado lá. Aí o povo fala assim, nossa, que lei é essa? Eles fazem lei. Eles quem, gente, cara pálida? Quem tu deu poder para tu lá. Então, é desse jeito. Então, enquanto a população não entender isso, a gente vai ficar na mão. Fazer uma pergunta. Eu falo muito, não, gente. fica à Eu sou vontade. política, já virei, já sabia. Na época do Orkut foram quantas? 11 mil pessoas que a senhora conseguiu movimentar? Não, assim, tinha mais, né? Na época do Orkut foi quando a gente se encontrou, né? Todos que fizeram esse concurso, a gente auxiliar de creche, que nós conseguimos arrancar 2 leis do atual prefeito na primeira gestão, que ele redistribuiu a carga horária em lei, obrigada, Eduardo Paz, de 8 horas para 6 horas em sala, porque era loucura. Trabalhar 8 horas dentro de sala com criança bebezinho, ganhando salário mínimo, que é o que todo mundo ganhava, salário mínimo. Era doideira. Quando você entrou? Eu entrei, eu falei, gente, pelo amor de Deus. Então a gente foi assim, eu comecei a provocar os órgãos jurídicos em questões ilegais que estavam envolvidas a educação infantil e esse cargo. E o Eduardo Paz começou a ser incomodado por Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do município, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, tudo. Era tudo assim, todo dia. Eu já saía da creche, já ligando, já escrevendo, fazendo leis, todo dia. Eu literalmente enchi o saco de tudo que é órgão público. E eu não parava, determinação aqui, negócio. Cara, enquanto eu não chego, aquilo ali, não resolvo aquilo ali, eu não sossego. Eu queria ser diferente. E tua relação é boa com o prefeito hoje em dia? Por quê? Porque ele hoje me conhece. Por quê? Eu sei separar uma coisa da outra. Gente, a gente nunca vai ter exatamente o prefeito perfeito, o político perfeito, porque existe um sistema político que cobra. Entendeu? É um ciclo vicioso. A política é um ciclo vicioso. E a gente tem que ter inteligência emocional para entender isso. Então, ao mesmo tempo que o Eduardo Paz, da primeira gestão, que ele já entrou, esse cargo não foi criado por ele, foi criado na gestão do Cesar Maia de forma errada. Mas ele se tornou prefeito, então só ele poderia consertar.
Só o Eduardo Paes. Então eu tinha que fazer o quê? Provocar. Então foi isso. Então foi quando eu acabei correndo esses corredores da Câmara, da polícia, porque eu já tinha as pessoas do meu lado. Então, assim, naquele momento eu era o terror das creches. Ô, O Márcia, teu público literalmente, desculpa, o que teu público literalmente espera ali como uma vereadora representante dos professores? Bom, eu acho que hoje as pessoas já me conhecem mais, os servidores. Hoje as pessoas entendem que eu sei negociar. E é primordial que todos os servidores saibam que eu não negocio a minha matrícula com ninguém. Política passa, de 4 em 4 anos a minha matrícula fica. Então, se eu tenho abertura com o chefe do Poder Executivo, eu vou sempre sentar na mesa dele e perturbar ele até ele entender que vai ser bom para ele, cara, entendeu? Valorizar o servidor, vai ser bom para ele valorizar a educação, entendeu? Porque nem tudo chega exatamente para o prefeito. Às vezes é a assessoria, a equipe, os próprios órgãos que criam. Uhum. E o gestor, né, no caso, por exemplo, nosso prefeito, ele não é servidor, ele não é professor. O Eduardo Paes é assim, ó, dinâmico. Eu já até brinquei com ele, eu segui lá no gabinete dele, falei, Eduardo, tu é imperativo, né? Eu sou e você também é. Mas é assim, mas é um cara que pensa muito rápido, ele age muito rápido, ele tem uma inteligência fora da curva. E ele é bom administrador. Gente, todo mundo fala isso, né? se é fato, Todo sabe, mundo fala eu não sou adepta à política de contra todos e contra todos. Eu acho que isso não é inteligente. Porque a gente tem que ter sabedoria para, pô, bacana, cara. Eu não gosto de você. Mas Qualquer coisa, mas essa tua atitude foi bacana. Eu tenho que admitir, É. entendeu? Entendi. Eu posso não gostar de você, tenho raiva de você, né? Por algum motivo, seja lá o que for. Mas, cara, tu é bom naquilo ali. Você pode não ser bom aqui, mas você pode se tornar melhor. Isso. entendi. E é desse jeito. Ô, Márcia, me permita te chamar de Márcia, Com né? certeza. Mas você estava falando agora há pouco aí, e tem a ver um pouco com a pergunta que eu vou te fazer. Além da sua matrícula, Uhum. politicamente falando, o que você acha que é inegociável para você? Meu caráter. É, Amigos. não tem Não negócio. tem conversa. Eu não vendo meus amigos. Entendeu? A traição, ela é grave. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, até na política. Não se trai amigos. Não se trai aquela pessoa que te deu base para tu chegar onde tu tá. Entendeu? Isso diz quem você é. Ao longo da tua vida, você tem uma trajetória que diz quem você é. Para mim, isso é inegociável. A minha voz, não terceirizo mais, porque eu já terceirizei. Tudo que eu fiz, eu dei na mão de um político errado, que direcionou somente atrás do poder do que ele queria. E ele achou que somente com dinheiro ele ia me travar. Ele me prender. E eu mostrei para ele. Cara, me manda de volta para a escola. Que a minha matrícula, eu sou servidora. Eu tiro o teu tapete e começo tudo de novo, mas eu vou te mostrar. Dinheiro é maravilhoso, mas não compra meu caráter. Entendeu? Então, Entendi. amore, hoje eu estou lá. Do lado de quem? Do prefeito. Ele gravou um vídeo comigo no início de abril, né? Ele me chamou. Não foi eu que fiquei atrás dele, não. Ele me chamou. Ele falou, vamos gravar um vídeo? Eu falei, vamos. E ele gravou um vídeo comigo. Eu até brinquei com ele, assim, Eduardo, fala assim. Ele disse, você tá querendo falar para mim? Dizer para mim que eu tenho que falar? Não, pode deixar que eu sei o que eu vou falar. Eu falo, depois eu falei, tá bom. E ele falou até melhor do que eu iria sugerir a ele, né? E foi perfeito, porque ele falou assim, tô aqui com a Márcia, com a nossa Márcia, ela me bate pra caramba. Eu vi Eu esse vi o vídeo, tem lá, vi. tá no Instagram. Ela me bate pra caramba, mas eu respeito ela. Eu falei, mas eu te bato com respeito também. E é desse jeito. Eu já cheguei lá no gabinete dele e falei assim, Eduardo, olha só, eu te denunciei. Ele, o quê? Eu denunciei você para o Ministério Público, você está respondendo um inquérito. 2 denúncias minhas.
Falei, mas por que dessa vez? Eu fui e expliquei para ele. Por que dessa vez? Eu fui e expliquei para ele. E são questões, né, relativas a servidores. Ele falou para mim assim, pô, mas a gente está em período eleitoral, Márcia. Eu não posso dar vantagem para servidor. Eu falei, ok, mas isso aqui é lei. Ele, tá, cadê o parecer da promotora? Realmente, né? Senão o TRE vai pegar no meu pé. Então, ele é sabão. E então, eu vou usar a ferramenta que eu tenho de abertura com ele. E vou, aos poucos, ir trazendo a gestão dele para valorizar o servidor público, para valorizar a educação, até a gente conseguir, né, chegar, porque a gente nunca vai se livrar de problema. A gente vai sempre ter um... Mas o importante é essa abertura. E esse é o papel da política, né? A gente tem, né, tem que ter esse jogo aí, porque senão não se avança. Mas o mais importante é que, assim, ao longo desses 16 anos, né, que o Eduardo Paes já me conhece, eu já tenho abertura com ele, conheço todo o grupo político dele, sabe? De contato mesmo de WhatsApp, né? Então, ele já me conhece, ele sabe quem eu sou. Então, ele sabe que comigo não tem negócio de oferecer cargo, de oferecer vantagem. Eu vou apoiar, seja quem for, por ideologia. Porque, pô, cara, qual é o cenário que eu tenho? Fulano. Eu vou olhar pro todo, né? Para uma questão geral, para o município do Rio de Janeiro, administrativamente, não tem quem se iguale ao Eduardo Paes. Então, eu não vou jamais apoiar outro candidato, porque ele já foi prefeito de uma gestão, né? Ele trouxe o Rio de Janeiro muito bem na primeira gestão dele. Ele hoje não está sendo tão bom para o servidor e para a educação como ele poderia, mas ele está aberto ao diálogo comigo, pelo menos. Então, assim, mas a questão geral do município do Rio de Janeiro, eu não vou questionar, não tem como questionar, entendeu? Eu não vou ficar só batendo na tecla, não vou. Mas é importante que ele saiba que eu vou concordar com o que eu acho bacana e eu quero manter a minha voz livre para também falar, olha, eu não concordo com isso. Quem te apoia hoje como candidato, além do prefeito? O PDT, o ministro Carlos Lupe. Tem uma pessoa assim que eu me encantei, tô encantada com ele, gente. É a mesma coisa que você tá falando com o Brizola. Conversar com ele. Mesmo que eu tá escutando o Brizola falar, assim. Pô, tu tem noção de você estar conversando com um cara que fez parte da construção da LDB, sabe? Que tem uma história, assim. Tu fica assim, ó. É um privilégio disso, né? Da gente, né? E a gente tem que valorizar. E eu fui convidada pela delegada Marta Rocha, que é deputada estadual, e ela é presidente estadual do PDT. Ontem ela até foi homenageada na Câmara, eu estive presente. E assim, eu tive uma identificação muito, muito grande com ela, pelo posicionamento dela feminino, a primeira mulher delegada do estado do Rio de Janeiro. Quando eu conheci ela, eu falei assim, nossa, mas que mulher fina, sabe? Tu olha pra ela assim, parece um bibelô. Eu falei assim, como é que essa mulher com arma? Entendeu? Falei assim, não consigo ver. Menina, chegou um determinado momento ali, né? Eu tava aguardando, ela abriu a porta, Márcia, vem cá! Eu falei, agora eu vi a delegada. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte do PDT. Eu recebi propostas, eu era do PMN. Ah, tá. PMN. Tá? 2020, eu me candidatei e virei primeira suplente do PMN. Agora, como eu fiquei na primeira suplência e naquele momento eu optei em não dar apoio nem pelo Eduardo Paes e nem para o Crivella. Eu fiquei literalmente em cima do muro. Eduardo Paes... Por algum motivo especial? Foi porque justamente não aceito trair amigos. E eu gosto muito da pessoa Marcelo Crivella. Ele não tem grupo político, ele não tem experiência administrativa, e ele como gestor, ele não foi o melhor para o município do Rio de Janeiro, mas ele é uma boa pessoa. E ele me atendeu porque, engraçado, né? Eu, uma mera servidora, é muito engraçado isso, eu consegui arrancar dos 2 prefeitos leis, vocês têm noção disso? Que nenhum vereador conseguiu. Já era vereadora. Menina, isso já era falando, vereadora. Gente, eu só preciso regulamentar. Só a caneta está na tua mão. Entendeu? Eu preciso de um gabinete. Gente, eu preciso de um gabinete. Café.
Cadê? Tem um Eu assessor. preciso de assessores para me ajudar. E eu preciso de ter tempo disponível para me dedicar. Entendeu? Porque eu sou servidora. Eu sou servidora, eu sou professora. Então, eu preciso trabalhar. Se eu não tiver na função exatamente de vereadora, eu não tenho como. Eu não tenho estrutura. Gente, eu não faço negocinho de paradinha para ter dinheiro. Então, assim, eu preciso de assessores. Eu tenho um grupo de gente muito boa e preparada do meu Até lado. porque você pegou isso como missão na tua vida. Ah, isso. É uma missão de vida. Isso. Né? Missão de vida. Há um tempo atrás, a gente fica tudo olhando as redes sociais, né? Então, eu rodando ali o Instagram, eu escutei um podcast até de uma psiquiatra que eu sou muito fã dela, Ana Beatriz Barbosa. E ela falou uma coisa, sabe, que tu entrou... Porque a gente chega no auge da nossa vida quando a gente descobre realmente o nosso objetivo de vida. Por que tu nasceu? Pô, legal. Entendeu? Porque às vezes a gente passa a vida toda sem saber. Tem gente que não sabe nem responder. Não sabe. Tu pergunta pro cara de 50 anos. Sabe? Qual o seu objetivo de É. vida? Cara, tu tem noção quando você encontra teu objetivo real de vida? Isso é a verdadeira felicidade. Legal, interessante. É E a você se verda- encontrou nisso aí. Muito. Gente, vocês não têm noção como eu fiquei feliz. A emoção que eu senti quando eu vi a primeira nomeação depois do edital no Diário Oficial, de toda essa luta que eu travei para eu ser nomeada desse concurso e eu consegui ajudar milhares de pessoas, porque eu consegui as provas que tinham terceirizados no nosso lugar. Eu fui lá na Defensoria Pública da Vara de Fazenda, conversei com os defensores, né, se aquelas provas serviam. Peguei essas provas que eram minhas, chamei esse povo do Orkut, eu falei, as provas estão aqui, o caminho é esse aqui. Todo mundo vai lá pegar, tirar foto, xerox dessas provas. Gente do Rio de Janeiro todo, tá? Eu abri uma pasta numa gráfica e vai todo mundo lá um por um. Porque essas vagas são de quem foi aprovado nesse concurso público. E nós, servidores públicos, nós somos a voz do cidadão. Entendeu? Nós temos a estabilidade justamente para proteger a população dos seus direitos. Entendeu? Então, assim, a gente não pode ser mandado embora. E a nossa estabilidade é a maior preocupação de todo político, de todo gestor. Porque a gente pode dizer não faço, querido. Não está no meu edital. Não faço. Não tem joguinho. É imoral. Exatamente. Então, assim, é uma arma que a população tem na mão. E a gente tem que lutar até, assim, com todas as nossas forças para que hajam concursos públicos para todos os órgãos públicos, para que a gente tenha servidores públicos. E não acabe com a estabilidade. Fundamental. Exatamente, porque o contrato, quando esses órgãos públicos eles contratam, o contratado ele passa a ser um empregado, que ele pode ser mandado embora se ele não seguir as regras. E dentro de um órgão público, amor, tem muita coisa errada. Agora, vocês já pensaram se eu fizesse concurso, se eu não tivesse estabilidade? Gente, eu denunciei a prefeitura, eu tinha 2 meses de cargo, eu estava já de probatório. Entendeu? Então, como é importante a minha estabilidade? Como foi importante? Hoje eu vejo a educação infantil, olha, sabe aquela coisa que você para e olha para trás, assim, e olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, entendeu? E é desse jeito. Eu tenho um baita orgulho, porque eu até falo para algumas pessoas, essa história não pertence mais a mim. Ela pertence a todos. Há uns dias atrás, eu fui entrevistada por uma pesquisadora de uma universidade até fora do Brasil. Eu achei muito bem bacana. Desculpa, eles entraram em contato comigo, perguntaram se podiam. Eu falei, ok. Aí eles ligaram para mim, aí eu conversei, me fizeram várias perguntas, a questão como é que é a política, o que, que eu acho disso, o que eu acho aquilo. E eu achei muito bacana. E assim, conforme eu fui contando para essa pesquisadora, aí ela falou assim, Márcia, escreve um livro. Aí eu falei assim, eu não consigo me concentrar. Mesmo. Eu falo muito. Então eu não consigo parar para me organizar. Eu preciso de que alguém faça comigo. Mas realmente é uma história bonita.
Sabe? É uma com história bonita, certeza. é uma história verdadeira, é uma história que remete à cidadania, é uma história que fala de religião, porque tudo que eu fiz na minha vida eu coloquei Deus na frente. E foi Deus que milagrosamente mostrou todos os caminhos que eu fiz, que não fui eu, foi o poder de Deus que me mostrou. Muita fé, hein? Muita fé, exatamente. Muita, muita fé. A minha família é muito religiosa. Muito. E eu, cada vez mais, eu encontro essas palavras de Deus dentro de mim. Deus me mostrando realmente o que ele quer para minha vida. Por que ele me botou no mundo, sabe? Por que eu vim ao mundo? E a gente vai conseguir enxergar. E eu tenho, sabe, quando você encontra sua missão. Então, hoje eu entendo que a minha missão é fazer justiça para que essas crianças da primeira infância elas tenham condições em igualdade das outras crianças que vêm de famílias ricas. Por que o filho do pobre, que tem toda a capacidade, como um filho do rico? Porque a gente, quando nasce, a gente já nasce pensante. A gente não tem as mesmas oportunidades. Por quê? O filho do rico estuda em colégio particular, que são caros, faculdades caras. Mas quem dá aula nesses colégios, amor, são funcionários públicos que trabalham nas escolas públicas. Por quê? Isso mesmo. Por que a gente não tem? Entendeu? Então vamos parar para refletir. A gente não pode ser omisso, porque essas crianças que passam pelas nossas mãos na educação infantil, que passam pelas mãos dos meus pares, né, na educação infantil, elas vão crescer. Por quê que eles não têm as oportunidades que as outras não têm? Vou fazer uma pergunta. Se eleita não, se é condicional. Quando eleita, qual é a grande promessa que vai ser realizada? Que as pessoas tanto esperam, aquela expectativa. Como eu quero, praticamente, a minha eleição, a minha candidatura, ela está sendo baseada em cima de servidores públicos da educação. Eu não quero fazer política local. Eu moro em Campo Grande, né? E eu não quero fazer uma política local, de praça, luz, poste, pelos motivos que eu já falei para vocês. Eu não quero ter que negociar isso com nenhum gestor, seja quem for eleito. Eu não quero. Só que, por conta dessa questão de eu não querer fazer parte desse métier de... Esse mecanismo, né? Que existe. Desculpa. Eu quero votos de servidores e não da população. Exatamente, sabe? De bairros. Uhum. Então, o que eu posso garantir a todos os servidores é que eu vou continuar tendo a mesma postura que eu já tenho perante o prefeito. Nos defender. Colocar as demandas dos servidores, dos nossos alunos, para mostrar ao prefeito. Tem alguma demanda que grita hoje, assim? Que grita hoje? Tem. A gente está vendo na educação infantil, né? Uma questão que está chamando muita atenção, que não é só aqui do município de Janeiro, isso é do Brasil inteiro. As crianças estão cada vez mais nascendo, não sei porquê, fica aí uma dica para os cientistas tentarem avaliar o que está acontecendo. Se é a tela do celular, se é alguma medicação. Muitas crianças atípicas, não só autista, muita criança com déficit de atenção, muita criança com ansiedade, muita criança hiperativa. É uma quantidade, gente, absurda. E a gente não pode se negligenciar. A gente não pode, não dá mais. Olha, eu tive de licença durante mais ou menos alguns anos. Eu rompi o tendão de Aquiles, passei por 3 cirurgias, enfim, é uma história. Então eu fiquei afastada. Mas eu sempre tive contato com todos dentro de sala. Márcia, tu não tem noção a quantidade de criança com laudo e sem laudo. Falei, meu Deus, e um monte de gente me falando, um monte de gente, todas as coordenadorias. Eu falei assim, o povo tá exagerando, tá todo mundo cansado, precisando de férias. Cara, minha licença acabou e eu voltei. O negócio tá pior do que eu imaginava. É uma coisa surreal, a quantidade de crianças com laudo e outras que a gente vê claramente que precisam urgentemente de uma avaliação. A gente não pode diagnosticar.
Só que a gente também não pode obrigar os responsáveis a levar esses alunos para serem avaliados. E a gente também tem que ter empatia para esses responsáveis, porque não é fácil, gente, a gente admitir que um filho tem uma questão. Não é fácil. Porque, principalmente quem é pobre, tipo assim, aonde eu vou levar? Eu não tenho dinheiro. Gasto. Quem vai tratar? Entendeu? Aham. Vou conseguir aonde? Então, pro filho do pobre ainda é pior. Pra família, pro responsável da criança que é pobre, ainda é pior. O que vai fazer? Posso Então- fazer só um adendo, só? Ah. Eu e o Giovanni aqui somos servidores públicos. Lá onde a gente trabalha, tem uma parte da prefeitura que atende lá, que se chama PNASP. Uhum. Programa maravilhoso. Tem médico, tem dentista, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem isso tudo. Psiquiatra. Só que lá são adultos, né? Eu fico triste porque aquela estrutura não existe dentro da rede pública de educação. Ai, gente, tô me coçando. Já viu? Vou contar aqui Já pra reparou? vocês. Poderia existir Não, aquilo não ali. tem, pô. Não que o nosso público não mereça, estou longe de julgar isso. Não quero entrar aqui, é outro É. debate. Eu tô falando que É o que acontece. Que a gente agora tem que Certo. falar, Marcelo. Olha só, a gente trabalha em unidade prisional, cadeia. Ah, E tá querendo dizer o seguinte, dentro da cadeia, o preso ele tem toda a assistência, não que ele não mereça, mas ele tem toda a assistência. Enquanto que na rua, tem isso enquanto tudo. que na rua, né, nos UPAs da vida, a gente não encontra o mesmo tipo, né, com a mesma qualidade, vamos dizer assim, Com a mesma qualidade. né? Não existe. Não existe isso. Ai, gente, eu tô assim, muito feliz que eu vou contar pra vocês, assim, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar em público, né, porque isso aqui vai ser divulgado, né, esse momento que é importante. Ao longo dessa minha vida, desde que eu fui parar de paraquedas na educação infantil, que eu vi, né, só quando eu me deparei com a realidade, aí foi todo um processo, né, e aí vamos lá para consertar esse cargo. Todo mundo, gente, vamos fazer formação de professores. Eduardo Paes, a gente arrancou uma lei dele que deu uma gratificação surreal para as pessoas fazerem formação de professores, para estimular, foi toda uma coisa. Então, eu fiz também formação de professores e fiz um concurso do cargo que eu acabei criando, professor de educação infantil. Eu acabei provocando, né? Foi uma opção do chefe do Poder Executivo, em vez de ser consertado corretamente esse cargo. Enfim, hoje eu sou professora de educação infantil, não mais agente de educação infantil. Sendo que durante todo esse meu trajeto na educação infantil, que já são 16 anos, foi o primeiro concurso público para trabalhar na educação infantil. Então, eu fui observando em prática tudo isso que a gente está conversando. Eu fui vendo o desenvolvimento das crianças, que uma criança, bebê, tem um desenvolvimento assim e outro bebê um desenvolvimento assado, porque nós somos indivíduos diferentes. O comportamento de uma criança, ela é diferente de uma outra. A gente não é, né? Então, a gente vê uma necessidade individualizada. Então, a gente percebe aquela criança que tem uma rapidez de raciocínio. A gente percebe aquela criança que tem um pouquinho mais de agressividade, que é uma coisa até chata. Eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas a gente tem que admitir, porque existem pessoas que têm transtornos e uma delas como é que diz? Psicopatas. Uhum. A gente sabe que existem, né? Aquela pessoa que é frio de sentimentos, né? E o psicopata, ele já nasce psicopata. Então, a gente pode observar na primeira infância várias questões que deixam a gente alertas, preocupadas e que merecem investigação de profissionais adequados, que não somos nós, professores. Nem tudo vai ser o professor. Não. A gente não tem essa habilitação, a gente não pode diagnosticar, mas a gente percebe. E a gente tem que relatar, fazer relatórios. Então, como que eu vou deixar essa criança? Ela é pequenininha, só que a criança vai crescer. Tudo precocemente. Quando a gente trata precocemente, nessa idade do desenvolvimento cognitivo, neural de uma criança que é de 0 a 6 anos, a gente tem como reverter muita coisa. Entendeu? Muita coisa. Não, sabe, em todos os aspectos. Não é só o autismo, tudo. Então, a gente tem que ter esse olhar para onde? Para a primeira infância. Não adianta a gente tratar o preso lá dentro
Adianta. É um paliativo. Paliativo. Só que ele já tá ali, meu. Ele já tá formado. A personalidade dele já está Já caracterizada sabe o que quer, o que e não quer. fruto do produto do meio. Entendeu? Ele já veio com histórico sentimental de vida, nananana, lá. Mas, cara, se eu posso pegar esse cidadão lá e transformar ele aqui, Não deixar chegar lá. interferente. Cara, você tem noção? E aí, essa vontade já estava dentro de mim, né? Com esse longo tempo. E ela foi se aprimorando. Quando eu retornei agora para a escola, para a creche, que eu vi mais ainda gritante, eu falei, não. E aí eu tive numa consulta, num centro desse lá na Barra, né? Dos planos de saúde. Eu fui lá, quando eu entrei nesses centros, offices, nananana, do lado assim tinha um centro multidisciplinar. Aquilo me chamou atenção. Sabe como se Deus chegasse assim, para, olha? E aquilo começou a falar dentro de mim, pá, 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 aquilo tudo colorido. Eu fiquei parada olhando. E na parede, lá de fora, assim, estava escrito neurologista, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional. Eu fiquei olhando. Falei, gente, a gente tem todos esses profissionais na rede pública. Vocês têm noção? A gente tem todo mundo na rede pública. Sabe por quê? Também, além dos profissionais de saúde, a maioria dos professores da rede pública tem essas formações à parte. Só que a gente não fez concurso, por exemplo. Eu não tenho essa formação, né? Essas formações, mas eu tenho vários que são psicomotricistas, vários, né? Fono, todo esse tipo de formação, terapeutas ocupacionais. A gente tem vários, só que a gente não fez concurso para essas áreas. E a gente não pode, dentro de sala, diagnosticar, mas a gente olha, como o saber não tem como desaprender, então a gente consegue identificar. Verdade. Então, eu falei, cara, a gente tem professores da rede pública com essas formações dessas pessoas que fazem aqui. O filho de rico, de quem tem grana, também tem todas essas questões, gente. Isso é da humanidade, né? Do ser humano. Só que para onde vai o filho de rico? Para lá, para os centros multidisciplinares. Por quê? Porque o filho de rico tem grana. E é caríssimo. Mas te garanto que o Estado tem mais e pode fazer. Então, o que eu fiz, gente? Eu desenvolvi um projeto. Ele nasceu dentro de mim. Eu desenvolvi não, gente. Esse projeto ele começou a tomar formas dentro de mim. E aí, ao longo do tempo, quando eu olhei esse centro, falei, cara, a gente tem todos esses profissionais. A gente tem a saúde, que a gente tem psiquiatras, pediatras, neurologistas, né? A gente tem professores que têm essas formações. E a gente está vivendo num momento que é muito complicado por conta das redes sociais. Os professores não têm mais como a gente lidar diretamente com os responsáveis nessas questões com essas crianças. Por quê? Os responsáveis, por diversos motivos, é difícil aceitar. Então, a gente fala A e os responsáveis entendem B. E aí eles correm para as redes sociais. Nananã, nananã, bah. Então, quem é atacado? É o órgão, é a prefeitura. Então, hoje, dentro das escolas, os professores fazem função de assistente social, de psicólogo, nananã, e as diretoras também, a equipe de direção também. Não tem mais como, não dá. É um acúmulo de função. A gente precisa ter essa mediação do profissional correto. Qual é? É o assistente social. Então, a gente tem a Secretaria de Assistência Social na prefeitura. Pô, vamos botar essas secretarias todas para conversar entre si, para poder, a finalidade, a gente tratar precocemente essas crianças, a gente dar suporte para esses responsáveis, e ao mesmo tempo a gente vai dar um alívio para os servidores dentro de sala, esses professores, porque é difícil para a gente ver, não poder fazer nada, tá todo mundo surtando, porque são bebês, né? São crianças muito pequenas, poucos funcionários dentro de sala, tá? Não tem agente de apoio à educação especial para atender todas essas crianças.
Muitas vezes a prefeitura coloca estagiário que não tem formação para tratar dessas crianças. Gente, é um absurdo. Trata como paliativo, né? Exatamente. Então, é um absurdo. Não dá, não dá. Aí tem gente que está adoecendo, porque mexe com o emocional, gente. Nós somos seres humanos. Mas isso que a senhora fala está no serviço público amplo geral. Seja na educação, segurança, saúde. Pouca gente vai fazer tudo. Então, esse projeto, ele foi tomando formas diante de mim. E aí que eu dá para você, entra a política no meio. E aí o ministro Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, me chamou para conversar. Né? Por conta de toda essa história que eu tenho, né? E eu tive esse privilégio de conversar com ele no momento que ele estava aqui no Rio de Janeiro. Estava ele, o presidente do municipal, que é Augusto Ribeiro, e a gente começou a conversar. Eu estava até com a minha filha. Aí eu falei assim com ele, ministro, eu gostaria muito que o senhor apresentasse um projeto ao prefeito Eduardo Paes, né? Porque por mais abertura que eu tenho com o Eduardo Paes, é diferente de eu chegar para ele, Paes, para aí, Santinho, olha aqui, entendeu? E é diferente. Um ministro do governo federal, ministro da Previdência Social, que foi ministro do Trabalho, entendeu? Que tá lá em cima com o presidente da República, que tem uma história, que foi parceiro do Brizola, chegar pro Eduardo Paes, que é o prefeito Eduardo, toma aqui esse projeto. Vamos fazer. Né? Então, eu comentei com o ministro, né? Eu peguei um papel, comecei a desenhar. A gente precisa criar centros multidisciplinares também na rede pública. Eu fico arrepiada só de falar. Fazer locais em cada coordenadoria de educação do município do Rio de Janeiro. Que a saúde ceda esses profissionais, a assistência social ceda o assistente social e a Secretaria de Educação destine professores que tenham essas formações à parte para botar todo mundo ali para poder encaminhar essas crianças. Olha, eu tô arrepiada. O ônibusinho levando. Aí, tá vendo? A gente constrói um projeto com várias mãos, ó. Eu não tinha pensado no ônibus, olha bem. Porque nem todo mundo mora perto, às então, vezes você tá conseguindo visualizar o profissional dentro de sala, nós, professores, né? Que é uma equipe de profissionais da educação. A gente avalia essas crianças, o comportamento dessas crianças, né? Então, a gente sabe quando é uma questão assim, momentânea, pontual, de um comportamento de uma criança e quando realmente é alguma coisa que precisa de uma avaliação melhor, né? Então, quando a equipe chega ao ponto de falar realmente essa criança precisa de uma avaliação melhor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai relatar para a professora articuladora da unidade escolar, tá? Da primeira infância, para que ela entre em contato com o centro multidisciplinar e solicite de forma agendada a visita de um assistente social para conversar com a família. Não será mais o profissional. Para evitar aquela coisa, eu falo A, tu fala B, porque a gente tem profissional formado para isso, gente. Não dá mais para acumular função. A gente tem na rede, a gente tem na prefeitura o assistente social. E a função dele. Então, ele vai vir à unidade escolar de um horário agendado e marcado para conversar com essa família a respeito da criança. E vai encaminhar essa família com a criança para o centro multidisciplinar avaliar a criança. A criança vai passar por pediatras, neurologistas, psiquiatras, o pessoal profissionais da saúde com formação para fazer essa avaliação e fechar um diagnóstico, sim ou não. Como é que está esse projeto? Nas nossas mãos, o Eduardo Paes vai fazer. Parabéns. Não! Olha, desse tempo todo que a gente bate papo aqui com alguns candidatos e vereadores aqui do bairro aqui, todo mundo fala Tu vai votar em mim, cara. Todo mundo fala de alguma coisa. Vai votar em Todo mim, mundo fala de cara. alguma coisa, mas ninguém falou algo assim tão impactante. Eu acho que isso aí muda não hoje, muda pra amanhã, muda pra depois, muda pra 10, muda pra 20, muda pra 30, muda pra 40 Política anos. pública, amor. Sabe por quê? Porque a gente Vai recortar consegue... isso aí, vai fazer um videozinho e colocar. Isso é importante, hein? Com certeza. Gente, já tá montado. Tô falando Isso é sério, importante. deixa eu contar pra vocês. Pode contar. Fica à Aí, vontade. quando essa dinâmica, eu fui enxergando.
Primeiro a gente monta, a gente começa a enxergar com o coração. Entendeu? Essas coisas começam a enxergar dentro da gente. A gente vai montando. Igual The Sims. Entendeu? E aí, um belo dia, eu estava lá com o ministro Carlos Lupe, e eu falei com ele, ministro, me ajuda. Vamos fazer isso. A gente precisa resolver isso aqui. Não dá mais pra gente fingir que essas crianças não existem. Entendeu? Não dá mais. E aí, eu comecei a contar pra ele, isso que eu tô falando pra vocês. E eu comecei a desenhar, né? Porque eu tenho mania de falar desenhando. E ele ficou de olho no meu desenho. Ele olhou pra mim, minha filha tava com a gente, ele falou assim, você vai falar com a sua mãe, porque eu quero esse projeto amanhã na minha mão. Aí eu falei assim, eu quero, Márcia, a gente precisa levar esse projeto pro prefeito. Eu quero esse projeto no PDT. Isso é a cara do PDT, né? É um legado de continuidade do Brizola, da nossa dedicação pela educação. E eu fiquei assim, você gostou? Ele, Márcia, registra isso, por favor, entendeu? Assim, de uma forma simples e objetiva, porque ninguém fica lendo um monte de coisa. Bota uma capa bonita e eu vou levar para o Eduardo. Eu falei, caramba. E aí começou a cobrança dentro de mim, né? Eu tenho que botar isso para fora. E aí meu TDAH e a hiperatividade, como é que eu vou fazer isso? E aí deixa eu me organizar. Eu sei que eu paro e faço, entendeu? Primeiro as coisas começam a voar dentro de mim, as palavras. Aí, em um determinado momento, em cima da hora, geralmente, entendeu? Eu paro, organizo e faço. Só que isso para mim é uma agonia. E aí eu até falo que esse projeto ele foi construído por várias mãos. Então eu tenho parceiros, amigos, que comungam comigo do mesmo olhar, do mesmo objetivo. E eu falo muito. Então, foi um determinado momento que eu conversando com uma amiga, também professora, também da educação, só que ela é muito técnica, entendeu? Eu tenho muito orgulho dela. E a gente como é? Pinca o cérebro. Pode falar o nome dela, manda um abraço. Foi. Então, gente, vocês estão vendo? Quando a gente faz uma coisa nessa dimensão, isso nasceu dentro de mim. Mas esse projeto não é só meu, sabe? Ele foi construído por várias mãos. Então, são várias pessoas que vão ser importantes até o momento que ele foi executado, né? Então, eu tava com aquela agonia. Eu cheguei, né, com ela, conversando com ela e com outra amiga, e eu falando, cara, eu tenho que botar isso no papel. E ela me cobrando, Márcia, você já fez o projeto? Não fiz. E ela me mandando um monte de coisa. Olha aqui, que eu pesquisei, olha aqui. E ela escreve muito bem, ela é uma pessoa altamente técnica, né? Bota isso aqui, essa pesquisa e tal. Eu falei, tá, como é que eu vou organizar tudo isso? E eu conversando, e ela tá com o notebook, fazendo trabalho, Quando eu olhei, ela toma. Falei, o que? O projeto. Falei, como assim? Enquanto você estava falando, eu fui pegando e organizando tudo aqui. Falei, Larissa! Que legal. Aí eu falei, agora eu só preciso da capa. Ela, vamos fazer com a cor do PDT, porque esse projeto nasceu de uma candidata do PDT. Exatamente. E ela fez uma capa linda, centros multidisciplinares da primeira infância por Márcia Nunes. Entendeu? E vai estar em 2025, Parabéns. então. Eu creio que sim. Aí a gente conseguimos botar no papel, né? E aí materializou ali, né? Aquelas palavras exatas. Aí a gente ia ter uma reunião no PDT, reunião política, e o ministro ia vir participar, né? E aquela coisa de Deus mesmo, né? Eu acordei em cima da hora, era para mim chegar lá 9 horas, eu acordei 10 horas. Eu falei, caraca, não vai dar tempo. E aí eu liguei para a secretária, o pessoal lá, falou assim, o voo do ministro atrasou. Eu falei, opa, sai correndo de Campo Grande, cheguei no centro da cidade, o ministro ainda não tinha chegado. De Deus, sabe? Aquela coisa de Deus, Deus prepara as coisas. Sentei eu lá, um monte de gente de PDT, todo mundo lá, os candidatos todos, os políticos todos, politizada toda lá. E o Lupe chegou, o ministro Carlos Lupe chegou, estava a delegada Marta Rocha, o Arthur Ribeiro, o Ciro Darlan, que é o desembargador, que faz parte do PDT também, estavam todos lá, né? E eu lá, sentadinha, lá quietinha, no meio da multidão, com um projeto dentro da pastinha, quando o ministro sentou. Aí eu fiquei olhando assim, cara, se eu esperar essa reunião acabar, para me poder dar na mão dele, ele vai botar debaixo da página e vai aplicar a mula. Eu não vou ver, eu quero ver ele lendo. Aí eu fui na frente de todo mundo, eu falei, ministro, ele, oi, Márcia, ele é muito simpático.
Falei, o projeto. Ele, então tá bom. Eu falei, eu só queria te pedir um favor. Eu quero que o senhor leia. Eu quero ver o senhor lendo. Ele, tá bom. Então, enquanto os outros falavam, ele abriu e leu. Na mesma hora, gente, eu fiquei tão emocionada, porque eu não sabia se eu falava pelo WhatsApp com a Larissa para contar, eu não sabia se filmava, eu não sabia se tirava foto, porque ele levantou na mesma hora e começou a falar na frente de todo mundo do projeto. Pô, que legal. Sabe? Que ia atender a criança autista, ia atender a criança que tem dislexia, que tem déficit de atenção, que ia sair do PDT e que foi feito pelas mãos de uma professora que era candidata a vereadora pelo PDT. Parabéns, Márcia. Muito. E ele falou assim, amanhã eu vou estar com o Eduardo Paz e vou entregar para ele. Ó, vou te falar uma coisa. Que falta você tá fazendo na política já, Pois né? Ontem, já era você estar eleita aí trabalhando. E aí, gente, tem outra coisa. No dia seguinte, foi no domingo, ele esteve com o prefeito Eduardo Paz, né? Ele falou para mim, amanhã eu vou estar com o prefeito e vou entregar ele. Ok. Estava eu na minha casa, recebi um WhatsApp. Quando eu olhei, era o Eduardo, era o prefeito, falando comigo. Eu preciso muito de você. Falei, opa, sinal que o Lupe já esteve com ele, né? O ministro Carlos Lupe, e entregou o projeto a ele. E aí, no dia seguinte, eu recebo de manhã um telefonema do subsecretário de Educação, do Hugo Nepomuceno, é um professor que eu gosto muito da rede. Foi diretor, coordenador da Sexta CRE, e hoje está lá como subsecretário de Educação do Renan Ferreirinha, do secretário de Educação mesmo, Renan Ferreirinha. Eles estão fazendo um trabalho lá muito bacana e o Hugo me ligou. Eu já conhecia ele. Companheira, de manhã, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, estou à sua disposição. O que houve? Você ligando de manhã cedo, o prefeito resolveu dar reajuste de 15%? Você queria me falar isso? Ele, não. Você entregou um projeto para o ministro Carlos Lupe. Eu falei, pois é, ele já entregou para o Eduardo, para o prefeito, e o prefeito determinou que a gente procurasse para você explicar melhor o projeto, o Lupe, que é o projeto. E aí, eu E aí, um grupo de amigos esteve na minha casa, uma reunião, e eu fiquei muito eufórica, contei para todo mundo. A gente gravou um vídeo agradecendo ao ministro, né, que foi entregue a ele. Mandei para a secretária dele, que ele assistiu o vídeo, agradecendo a ele, né, Claro. porque a gente já ia começar nas tratativas. No dia seguinte, eu fui almoçar com o subsecretário, o Hugo, né, porque o secretário de Educação não estava com a agenda, e o Eduardo queria isso rápido. E aí eu passei para ele com todos os detalhes, né? Obrigada, Hugo, porque ele pagou um almoço delicioso. Estou te devendo um cappuccino, companheiro. É melhorar. Mas ele é muito bacana e ele enxergou a dimensão. Ele, Márcia, eu falei, pois é, nós vamos ser o primeiro município do Brasil, Caramba, você tem noção? Márcia, que loucura, cara. Que loucura. A ter centros multidisciplinares para a primeira infância das crianças da escola pública, da primeira infância. Você tem noção? Que grande. loucura. Você tem noção? Sabe por quê? Tá na mão do prefeito. É só ele pegar a caneta e fazer assim, tim, 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 tim. Acabou. E não vai ser grande custo. Vocês têm noção? É um projeto que vai ser subordinado à Secretaria de Educação, com verbas do Fundeb, porque a gente já botou detalhes de onde vai ser o dinheiro. Fez impacto orçamentário isso tudo? Tudo, a gente já vai começar agora, depois das eleições, a gente já vai formar um grupo de trabalho para essas tratativas, né? Eu estive almoçando com o Hugo, né? E ele ficou, Márcia, né? Falei, pois é. E aí, depois disso, o próprio secretário de Educação, Renan Ferreirinha, me chamou para conversar. Eu estive no gabinete dele e expliquei toda a dinâmica, né? Até a chefe de gabinete dele, a Karina, muito gente boa, falou assim, Márcia, você já sabe se algum município já fez isso? Eu falei, não. Nós vamos ser o primeiro. Eu falei, primeiro. Coloca esse ônibus aí, nesse. Então, cara, eu estou te falando, esse projeto é feito de várias mãos. Olha bem, a minha amiga precisou tirar dentro de mim. E aí veio um ministro, o peso, né? Do ministro, e falou assim, prefeito, executa. Não tem como ele dizer que não vai fazer. Entendeu? Isso aqui é próprio. É só o Eduardo pegar e fazer isso, né? Então, e aí o próprio Hugo, né, o professor Hugo, conversando comigo, Márcia, a gente tem professores. A gente pode fazer uma seleção interna dos professores que têm essas formações à parte, dar títulos de experiência de quem tem a formação
E a gente faz uma seleção, bota eles lá na Escola Paulo Freire de formação, que a gente tem da prefeitura. Tem Instituto Heleno Tipoff, tem Uniap, profissionais que já estão familiarizados com todas essas questões, que podem treinar mais ainda esse professor que tem essas formações, que passarem por esses processos seletivos, para que eles façam esse atendimento nos centros multidisciplinares. Servidor tá tudo público, encaminhado. amor, professores, que Encaminhado. eu faço questão que sejam professores da rede, porque seria muito fácil, vamos contratar, né? Vamos contratar. Não, amor. Quem é contratado não tem dimensão da nossa clientela, da criança da rede. Sendo professor legítimo, né? Professor não, tá? Eu não vou dizer professor, porque eu quero que isso seja aberto para os profissionais da educação infantil. Mesmo que não tenha o título de professor da rede, mas que tenha formação, né, de pedagogia e que tenham formações à parte nessas questões do tratamento da criança, entendeu? Então, todos vão poder participar dessa seleção que tiverem essas formações para poder irem lá, porque esses profissionais já conhecem a criança da rede pública, que é diferente da privada. Esses profissionais já conhecem quem são esses responsáveis. Então, a gente sabe do que a demanda é necessária. A gente já conhece, a gente já está familiarizado com todas essas questões. Então, agora você imagina como vai ser importante essa conversa desses terapeutas lá com as escolas. A gente vai poder orientar, a gente não, né? Os profissionais lá vão poder orientar tanto os responsáveis, né? Porque também a gente vai ter esse atendimento aos responsáveis, terapeutas, lá. Enquanto os responsáveis estão levando o aluno lá, eles também vão ter esse atendimento para dar suporte de todas as formas para esses responsáveis, para saber como tratar a criança, para saber o que essa criança precisa, porque eles não sabem, gente. Não sabem. Tá? Para poder tratar a parte emocional dessa família, porque não é fácil. É uma carga pesada muito grande para dar esse suporte e conversar com os profissionais que trabalham dentro de sala com esses alunos. Como que é o melhor planejamento, as melhores atividades, para as necessidades específicas de cada aluno. Esse projeto dá mais um podcast. Então, vamos lá. Temos tempo aí, diretor? Passamos? Passou um pouquinho. Vamos fazer um comercial para poder finalizar? Eu acho que tem nada tempo comercial, né, cara? Já foi direto. Dá pra fazer um comercialzinho para poder... Bom, mas deixa eu só falar uma coisa. É isso que você tá... Esse sonho, né? Essa isso é realidade. Gente, não, né? Já tem forma, isso é já muito, tá aqui com muito... foto, já tirei foto lá do secretário de Educação. Então, essa realidade... Eu vou organizar uma mega reunião, um mega evento que eu quero fazer, mostrar esse projeto em 3D, audiovisual em 3D, para todo mundo ver, enxergar como vai ser a dinâmica. Ai, gente, não podia falar que eu queria fazer surpresa pro prefeito. Então, isso pra apresentar para a sociedade. Isso é muito importante, muitíssimo importante. As pessoas que não conhecem a realidade das mães atípicas, né? A gente não conhece. Eu, por exemplo, não tenho tanto contato assim. Mas eu e o Marcelo, nós fazemos parte de um instituto, o ID, Instituto do Ano Esperança. E no sábado agora, foi sábado, né, Marcelo? Foi. Dia 17, sei lá. Acho que foi dia 17, nós inauguramos uma sala, um centro de apoio a mães atípicas. Ah, que bacana. E aí, quando você falou agora há pouco da quantidade de crianças que estão nascendo com esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, me chamou a atenção por causa disso, porque lá no dia do evento a gente viu muita mãe... Tinha, pô. Com ele, bastante, né? Que vai ser atendido. E esse projeto que você está trazendo aí, que você já é realidade, vai ajudar com certeza muitas mães que não têm o suporte, com certeza, né, para poder lidar com essa, isso que eu tô tão batalha. Feliz, sabe por quê, né? gente? A gente está visualizando, né? Eu já desenhei, eu até estava lá conversando com o Hugo, com o subsecretário, com o Renan Ferreirinha, e eu comecei a desenhar. E o Hugo estava olhando, e a assessora do Ferreirinha também, Márcia, a gente pode ficar com esse desenho? Eles estavam tirando foto. Eu falei, gente, eu te dou, porque eu comecei a desenhar. Então, quando você começa a visualizar a dinâmica, porque é uma coisa assim tão fácil de ser feita, que a gente fica assim,
Por que a Era gente só não fez isso? antes? Entendeu? Mas por quê? Porque eu sou professora, gente, de educação infantil. É. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar para mostrar para o gestor. Não, o gestor, isso aí não vai sair da cabeça do gestor, isso não vai sair da cabeça. Somos nós que temos que apresentar. Tem que dialogar, tem que falar. Então, por isso que é tão importante esse diálogo. Então, assim, essa capacidade que o Eduardo Paes, né, que a gente passa pelo ministro da República, levar o prefeito Eduardo Paes ter esse olhar, ele é muito rápido, imediatamente ele determinou que o secretário entrasse em contato comigo, e a gente foi construindo. Então, a gente já começou a visualizar. A gente vai ter que criar um grupo de trabalho, vamos ter que levantar custos, vamos ter que ir a alguns centros desses para poder ver a dinâmica do funcionamento, A referência, né? como vai ser feito. Então, a ter gente já... expertise de como Exatamente, entendeu? Porque, e outra também, que a gente já tem uma vantagem, né, que o secretário de Educação, ele é deputado federal, né, licenciado, ele entra na suplência, e ele pode também, eu conversei isso com ele, você como deputado federal, você pode solicitar ao governo federal verbas para plantar esse projeto em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. É, Entendeu? Isso verdade. é conversar entre os municípios, porque é necessário esse olhar. E eu fico muito feliz, principalmente, que tem uma questão que eu fico muito triste ver muitos políticos usando essas crianças para se promover. Essa Ah, época mas agora isso aí tem é vários. normal. Ali. Nem eu sabia. Gente, Felizmente. muito. Eu nem eu sabia muito, que João e Maria muito, mexiam com isso. Muito político usando essa pauta, que é importantíssima, é seríssima para ganhar voto. Então, meu amor, eu vou falar assim, enquanto as pessoas falam, eu faço. Isso aí. Parabéns. Vamos lá. É isso aí, gente. Chegando aqui. Não chegamos no final, não. Estamos no Chegamos- intervalo. É o Não, final? chegamos no final. Ah, então vamos Tem uma nessa. hora e alguma coisa. Uma hora e alguma coisa. Chegamos, ô, diretor? Eu. Então é isso. Agradecer. Bom, tá vendo, gente, como é que é? O tempo passa rápido. Quando a gente traz a gente sempre fala pra você, promete a você trazer sempre conteúdo de qualidade pra você que curte o podcast Becos e Saídas. E tá aí, ó, a Márcia Nunes falando sobre tantos assuntos, em especial agora sobre mães atípicas e colocando pra gente aqui em primeira mão, né, esse projeto. Até agradeço, né, Marcelo? Pô, No primeira mão. era aqui no pra ter podcast falado, Becos e quando a Saídas. gente tava em off ali, a assessora dela deu algumas perguntas, né? Tinha que ter falado. Acabou chegando. Porque, Mas, enfim, assim, deu pra- eu sou muito natural, né? É. Eu estava até conversando com ela, eu sou uma pessoa muito natural. Eu não me sinto bem em nada programado. Uhum. Eu sou uma pessoa espontânea. Nossa, Claro. Então, o Tanto negócio é vai que deu surgindo, bom. a gente vai fazendo, Isso, a gente vai falando, a gente E vai fluindo, foi construindo. fluindo. Então é isso, gente. Finalizando mais um podcast, mais um episódio do podcast Becos e Saídas. A gente está aqui com a candidata a vereadora, Márcia Nunes, que aliás já está fazendo falta na política. São atitudes, são Opa. iniciativas como essa dela que a gente espera dos nossos eleitos, né? Márcia, agradecer a você pela presença. Muito obrigado mesmo, um prazer conhecer você, conhecer suas ideias, tá? Foi um prazer muito grande. Eu espero ser eleita. Espero que Calma, seja calma. mais- Calma. Eu vou deixar você, já tá finalizando. vou deixar você à vontade para falar. Fala com teu essa câmera número, aqui. fala teu Falar com o seu eleitor, Isso aí. pessoa que vai te eleger. 30 segundos. Manda. Meu nome é Márcia Nunes. Eu me tornei professora na prática, igual Paulo Freire. Eu me tornei professora na prática. E tudo que eu faço com muito amor e dedicação e verdade. Primeiro comigo mesmo e porque eu quero muito ser exemplo dos meus filhos, como a minha mãe sempre foi exemplo para mim. Então, eu penso, porque eu tenho uma capacidade de pensar, de construir inteligência, a gente precisa ter inteligência emocional para construir políticas públicas que vá olhar para a sociedade, olhar para os responsáveis, olhar para os servidores, olhar para todos nós, para que a gente possa deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, um mundo melhor do que a gente vive hoje. Então, é isso. Meu número, estou me candidatando a vereadora, porque, na verdade, eu quero ter estrutura, gente. Porque eu já sou. Já viram? Eu já sou vereadora na prática. E eu quero só ter legitimidade para falar por todos nós no plenário.
Quero ter legitimidade, eu quero ter estrutura de um gabinete para poder ter continuidade de fazer o que eu já faço. Então, por isso que eu peço o voto de todos os meus pares, de todo mundo. Meu número é 12.400. PDT, com muito orgulho, tá? Um partido que veio do Brizola. E a minha ideologia de vida. Show. É isso aí, gente. Educação Marcelo. de qualidade para os nossos alunos. Agradecer aos seguidores da família Becos e Saída. Muito obrigada. E meu Instagram, segue aí, gente, marcianunes.rio. É isso, gente. Show. Peço a você... Fala mais uma coisa? Não. Peço a você que nos siga nas redes sociais, dê o seu like, faça seu comentário, se inscreva no nosso canal Becos e Saídas, Isso aí. que aliás é mais fácil, né? Estão dizendo que é mais fácil, ir no Google direto e dar lá Becos e Saídas com 2C, tá? E aí vai direto, o primeiro resultado da pesquisa é Becos e Saídas, o melhor podcast do Brasil. Posso fazer Valeu? só uma coisa? Pode, Eu sim, queria claro. muito agradecer a vocês, de Obrigado. coração, esse espaço, sabe? Que vocês me deixaram muito à vontade. Que Eu tô bom. batendo um papo mesmo com 2 amigos, que vocês, Isso. né? E é muito bacana, e eu tô muito feliz por isso. Eu desejo muito que vocês tenham muita continuidade. Chama muito Amém. político, chama os políticos Isso. pra falar, gente. Pode chamar. Estamos Eduardo, tentando. eles estão te esperando Isso, aqui, Eduardo. prefeito. Eduardo Ferreirinha, entendeu? O Sorrange, ele é muito bacana, Daniel Sorrange, da saúde. Isso, Vem pra cá. é. Ele tá fazendo um trabalho maravilhoso na saúde, Daniel Sorrange. Isso. Maravilhoso. Vem aqui, gente. Pode deixar que eu É isso aí. divulgo. Obrigado. É isso aí, gente. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Ficam com Deus.